Mundo Marcial Verdadeiro. Capítulo 651 Quebrando o Vazio. O objetivo da participação da Aliança do Sangue Celestial nas provas da Pedra Negra era despertar os fantasmas Yin adormecidos. Depois de ler as memórias do Homem Mascarado, Yun sabia que havia centenas de fantasmas Yin na tumba da alma. Alguns deles estão imersos em sono profundo há dezenas de milhões de anos. Antigos fantasmas Yin, que dormiram por dezenas de milhões de anos, foram selados com pedra de sangue. Enquanto dormiam profundamente, eles absorveram o Ki assassino do céu e da terra e o poder do extremo Yin da tumba da alma. Isso permitiu que eles possuíssem um poder extremamente assustador. Comparado com aqueles antigos fantasmas Yin, o Homem Mascarado era muito mais fraco. O Homem Mascarado era um dos líderes dos fantasmas Yin que raramente eram enviados em missões. Monstros antigos e ancestrais de fantasmas Yin continuaram a dormir para o cultivo. Se todos esses fantasmas Yin fossem despertados de uma vez, o poder da lua sangrenta aumentaria imediatamente. Yun, é claro, não existirá, espere ociosamente que isso aconteça. Yun, a dimensão alternativa que Zulong criou, pode não ser tão poderosa quanto esperávamos. As barreiras espaciais estão enfraquecendo lentamente. A voz de Lin Xintong ecoou na cabeça de Yun. Depois de encontrar Jiang Xiaorou, ela começou a procurar uma maneira de quebrar a dimensão alternativa. Lin Xintong começou a sentir essa energia espacial, sua medição foi gradualmente esgotada. Se isso continuar, a dimensão espacial entrará em colapso depois de algum tempo. Está enfraquecendo, também observou Yun. Ele estava extremamente calmo neste momento e sua percepção abrangia tudo ao seu redor, permitindo-lhe sentir cada quantum da dimensão espacial e sua dinâmica. Enterre todos nós. Ele não tem força para manter todos nós de uma só vez. Ele estava apenas usando uma maneira de nos conter e teletransportar com segurança os membros da Aliança do Sangue Celestial. Assim que os fantasmas Yin tomarem posse dos membros da Aliança do Sangue Celestial, sua missão estará concluída. E naquele momento, Zulong será capaz de liderar esses fantasmas Yin para o ataque. Ele pode até mesmo acordar os reis zumbis dormindo na tumba da alma, então ele pode destruir todos nós aqui. Havia muitas almas e reis zumbis na tumba da alma. A razão pela qual a lua de sangue e a raça do deserto escolheram este momento particular para entrar foi porque o Yin Qi do mundo enfraqueceu aqui. Assim, aquelas criaturas aterrorizantes também hibernaram. Yun sabia que alguns fantasmas Yin antigos tinham a habilidade de controlar almas, e eles ainda tinham a habilidade de formar um laço espiritual com reis zumbis. Se vários reis zumbis forem despertados, será difícil para ele e Lin Xintong tirar tantos membros da raça do deserto da tumba da alma. Yun disse, não podemos esperar mais. Presumo que esta não seja uma dimensão alternativa. É apenas um labirinto espacial, vou tentar quebrar as barreiras espaciais. O enfraquecimento da energia da dimensão espacial fez Yun assumir que a dimensão alternativa, criada por Zulong, era simplesmente uma farsa da dimensão dimensional. Zulong não tinha capacidade de mover Yun, Lin Xintong, Jiang Xiaorou e outros para uma dimensão dimensional paralela distante. A atual dimensão espacial paralela durará bilhões de anos, então como pode a energia espacial diminuir em um período de tempo tão curto? Portanto, Yun adivinhou que Zulong usou suas leis espaciais para construir um labirinto de dimensão espacial, prendendo todos em um labirinto espacial. Com o tempo, este labirinto espacial, que não tinha nenhuma energia adicional para suportá-lo, entrará em colapso naturalmente. Quebre este espaço-labirinto. Você pode fazer isso, Lin Xintong achou isso difícil. Embora não fosse uma verdadeira dimensão alternativa, foi criada por Zulong, que usou uma técnica mística queimando sua essência de sangue. Normalmente, a força de Yun era provavelmente maior do que a de Zulong.
No entanto, quando comparado com Zulong, depois de usar a técnica mística, eles eram quase iguais. Além disso, Yiyun não usou as leis da dimensão espacial. Para quebrar o labirinto de dimensão espacial exigirá força bruta. Era difícil usar a força bruta para suprimir as leis, além das leis que Zulong havia dominado durante muitas reencarnações. Lin Xintong sabia que a maioria dos reis empíricos do mundo Tian Yuan não tinha tais habilidades. Eles precisarão esperar pelo menos alguns dias para que o labirinto perca energia. Vamos tentar. Desde que haja energia suficiente aqui, é possível. Xintong reúna todos os membros da raça do deserto ao seu lado, não perca ninguém. Quando a dimensão espacial for revelada, a energia fluindo será incrível. Pedras na dimensão espacial podem até desencadear uma tempestade. Aqueles com força insuficiente podem ser feitos em pedaços. Yiyun respirou fundo e começou a circular o Sutra do Coração, entrando em um estado efêmero. Bom, Lin Xintong não duvidou das palavras de Yiyun. Ela imediatamente começou a coletar a raça do deserto, que estava espalhada por todo o labirinto de dimensão espacial. Esta não foi uma tarefa fácil, pois o labirinto distorceu a percepção e os caminhos, como resultado de que Lin Xintong gastou uma quantidade significativa de energia para buscar. Felizmente, muitos membros da raça do deserto foram reunidos. Uma vez que um deles foi encontrado, o resto foi fácil de encontrar, permitindo que um grande grupo deles fosse encontrado. Lentamente, mais e mais membros da raça do deserto estavam crescendo ao lado de Lin Xintong. Após um cálculo simples, todos estavam reunidos. Devemos unir forças para defender. Depois que Shen Fei foi gravemente ferido, o líder da corrida no deserto foi Yulu, de 20 anos. A raça do deserto adorava os fortes, então Yulu foi muito educado com Lin Xintong porque precisamos nos defender. Yiyun está prestes a quebrar as barreiras espaciais e tem medo de prejudicá-lo. Lin Xintong não explicou mais nada. Quando Yulu ouviu isso, ela sentiu um forte batimento cardíaco. Quebrar as barreiras do espaço, quão fortes e duráveis eram as barreiras. Yiyun planeja usar seu ataque final para quebrá-lo. No entanto, não havia tempo para questionar o método de Yiyun agora. Yulu perguntou: "Você precisa de nossa ajuda?" "Não haverá muita ajuda de você, então cuide-se." Lin Xintong balançou a cabeça. "Estamos prontos", disse sua voz para Yiyun Lin Xintong. Naquele momento, Yiyun estava sentada no centro do labirinto de dimensão espacial. Quando ele ouviu as palavras de Lin Xintong, ele de repente abriu os olhos. Seu olhar era como um relâmpago em uma dimensão espacial. Ele se inclinou para frente e a espada quebrada que estava em seu colo desapareceu em um anel interdimensional. Conforme o Sutra do Coração da Grande Imperatriz circulava, todo Yuan Qi Yiyun se reunia em seu dantian e continuava a encolher. Ele acumulava mais e mais energia. Era tudo classificado em cristal roxo. O cristal púrpura começou a vibrar violentamente e imagens fantasmas do corvo dourado e do 9 Yin apareceram atrás de Yiyun. Os dois totens externos foram reunidos. Quando esta energia atingiu seu limite, um raio dourado disparou da cabeça de Yiyun para o céu. Os dois totens externos circulavam nas proximidades, descobriram que eles criaram um halo brilhante. O corvo dourado gritou e o 9 Yin rugiu. A luz dourada cintilante era como um caminho dourado. A energia da dimensão espacial começou a girar e do nada apareceu uma porta espacial dourada que aumentou de tamanho. Bum! J. Com uma enorme explosão do céu, um pagode divino apareceu da porta espacial. Capítulo 652. Reunião. Esta torre divina era tão majestosa quanto o topo de uma montanha que não pode ser medida. Ele pressionou para baixo, girando. Isso fez com que inúmeras rachaduras aparecessem no vazio. A luz divina brilhou, iluminando tudo ao redor. Os sons de cânticos em sânscrito eram ouvidos na torre divina.
enquanto selos rúnicos místicos condensavam-se em toda parte, aumentando constantemente em número. Em um instante, o vazio negro foi preenchido com selos rúnicos dourados condensados. Até mesmo membros da raça do deserto perto de Lin Xintong viram esta cena maravilhosa. Fora de seu escudo de energia, a área da bola está coberta com selos rúnicos dourados, como se libélulas douradas estivessem voando para dentro do ar. Este é. A elite da raça do deserto ficou extremamente chocada. Esta foi a primeira vez que viram a luz do dia desde que entraram em uma dimensão alternativa. Fora do labirinto espacial, o espaço foi distorcido de tal forma que duas pessoas a uma distância de 2-3 metros não puderam determinar com precisão a existência uma da outra. Há uma torre dourada à distância de nós, e gritou de repente um jovem da raça do deserto. A multidão olhou para fora e realmente viu uma torre dourada brilhante no horizonte, estava a uma grande distância. A torre divina parecia estar infinitamente longe, mas eles ainda podiam vê-la, independentemente da distância. Por alguma razão, a esperança iluminou seus corações. Forças espaciais distorceram o labirinto espacial, mesmo a luz não poderia passar. No entanto, devido ao seu poder absoluto, a luz da torre divina foi capaz de dispersar a escuridão. De repente, libélulas douradas dançando no ar voaram em direção à torre divina. As libélulas se moveram muito rapidamente, formando feixes de linhas douradas, iluminando a escuridão. Muitos membros da raça do deserto olharam em choque para a bela cena na frente de seus olhos. Era como se essa dimensão alternativa escura e solitária ganhasse vida. Bum! Incontáveis selos rúnicos dourados penetraram na torre, fazendo com que a torre divina emitisse uma luz ofuscante semelhante ao brilho do sol. Em um instante, a energia do Yang puro dispersou a escuridão e distorceu a energia espacial. O labirinto espacial começou a tremer e com os sons de kk, rachaduras começaram a aparecer no próprio espaço. Eles se tornaram mais e mais, eles se espalharam como uma teia de aranha. Com o som da explosão, as barreiras espaciais foram destruídas em fileiras. Em um instante, as barreiras espaciais explodiram, a energia espacial perdeu seus vínculos nomológicos e começou a se separar, formando uma tempestade de energia que se precipitou em todas as direções. Fora das barreiras espaciais, havia montanhas e vales que foram despedaçados por uma tempestade espacial. Pedregulhos grandes foram esmagados e transformados em pó. Enquanto a terrível tempestade se alastrava, ele colidiu com os escudos protetores de energia dos membros da raça do deserto. Os escudos de energia tremeram violentamente, e as expressões ficaram mais pálidas quando viram as colinas do tamanho das pedras ao redor virar pó. Foi a aniquilação total e estava acontecendo bem na frente de seus olhos. Foi um ataque poderoso aos seus sentidos visuais. As pessoas na plateia sentiram medo ao olhar para isso. Um segundo atrás, eles duvidaram da eficácia de criar escudos protetores de energia. Mas agora, quando se apresentavam em uma tempestade de energia, eles podiam ver que seriam condenados a ser transformados em pó. Eles também estavam gratos por Lin Xintong estar lá. Com a energia de Lin Xintong injetada em seus escudos de energia, foi muito mais fácil para eles resistir a essa tempestade. O poder deste Zulong é verdadeiramente aterrorizante. Quando Lin Xintong olhou para a tempestade de energia, ela estava bem ciente de que a maior parte da energia na tempestade não veio de Yi Yun, mas das barreiras espaciais que faziam parte da força de Zulong. O poder do reencarnador não poderia ser subestimado. Yi Yun já havia derrotado Zulong graças à vantagem de suas armas. A divina espada quebrada foi altamente eficaz contra o castigo celestial de Zulong. Neste momento, a torre dourada pairando no horizonte lentamente começou a desaparecer.
A tempestade de energia também diminuiu em força, permitindo que Lin Xintong removesse os escudos de energia. Vendo o último flash de luz desaparecer da Torre Dourada, Lin Xintong deu um suspiro de alívio. Ela naturalmente sabia que a Torre Dourada era a Torre Divina do Advento. Yi Yun recebeu a Torre do Advento Divino na área mística da Grande Imperatriz e agora Yi Yun poderia finalmente usá-la. Apesar de Yi Yun só poder usar uma pequena parte de seu poder, este já foi um começo digno de ser uma agradável surpresa. A tempestade de energia diminuiu e o labirinto espacial completamente desabou. Yi Yun segurou a Torre do Advento Divino e pousou no topo da Montanha Negra com o rosto pálido. Além da Caverna Imortal, a Torre do Advento Divino também era uma arma. Seu maior efeito foi a supressão. A Divina Torre do Advento foi um excelente meio de suprimir e destruir o espaço. Mesmo assim, mesmo usando apenas alguns segundos, Yi Yun se sentiu mentalmente esgotado e sem forças. A exaustão que ele estava sentindo era maior do que a batalha com Zulong. Usar a Torre do Advento Divino era uma tarefa muito difícil para Yi Yun neste momento. Se ele quiser usá-la para matar seus inimigos, será ainda mais difícil. No final, seus inimigos não darão a Yi Yun o tempo necessário para ativar a Torre do Advento Divino. Além disso, a velocidade da Torre do Advento Divino, quando estava sob o controle de Yi Yun, não era alta, então será muito difícil acertar os inimigos com ela. Se eu quebrar para o nível Descoberta Yuan, deveria ser mais fácil usar a Torre do Advento Divino. Quando esses pensamentos passaram por sua cabeça, ele de repente viu uma garota em um vestido vermelho de pé uma montanha perto dele, olhando para ele com os olhos cheios de lágrimas. As pupilas pretas eram brilhantes e bonitas, mas também tinham lágrimas. Irmã Xiaozhou. Vendo o rosto pálido de Jiang Xiaorou, Yi Yun se sentiu abalado. Eles haviam passado por uma década de separação e ele nada sabia sobre como a irmã Xiaorou vivia na raça do deserto. Sua figura brilhou enquanto ele voava em direção a Jiang Xiaorou. Demorou um pouco para cruzar a distância entre dois picos de montanha. Ele abriu os braços em um forte abraço. Ele enterrou a cabeça nos longos cabelos de Jiang Xiaorou, ouvindo a respiração de Jiang Xiaorou. Este sentimento tão esperado o sufocou, ele quase chorou. Apoiando-se em um ombro macio, Yi Yun até sentiu um pouco sua clavícula. O abraço de Jiang Xiaorou foi como um abraço de seda. No entanto, foi este ombro gentil que o levou para casa quando Yi Yun chegou a este mundo, fraco e sofrendo de uma fome agonizante. Este ombro assumiu o papel de ganha-pão da família na nuvem do deserto, sem comida. Ela trabalhava à noite, criando flechas e armaduras de couro para trocar por pequenas porções de comida. Ela suportou e sofreu com os abusos do clã tribal Liang. Anteriormente, Yi Yun quase pensava que estava para sempre separado de Jiang Xiaorou na cidade da prefeitura de Shu. Foi apenas hoje que ele sobreviveu àquele familiar, o toque suave do abraço apertado de Jiang Xiaorou. Ele sabia que estava acabado. Seu futuro estava sob seu controle novamente. Yi Yun e Jiang Xiaorou se abraçaram sob o luar carmesim que emanava da lua cheia vermelha sobre os picos das montanhas. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra. Houve silêncio em volta e apenas o vento frio da tumba da alma fez um farfalhar. Capítulo 653 Símbolo de vida. Apesar de se reunirem uma década depois, Yi Yun e Jiang Xiaorou não tiveram tempo para mergulhar nas memórias. Eles ainda estavam na tumba da alma, enfrentando a hostil lua de sangue. Contra tantos fantasmas Yin que estão prestes a acordar, eles precisam ir imediatamente para o lugar onde os fantasmas Yin dormiam e destruir tudo lá. Este lugar foi protegido pelas camadas de proteção da tumba da alma. Enormes massas fora da tumba da alma isolaram o interior do mundo exterior.
Na Terra, para a hibernação dos fantasmas Yin, havia labirintos espaciais e incontáveis arranjos de ilusões. Até mesmo a entrada para as terras dos fantasmas Yin mudava constantemente. Mesmo com as memórias do homem mascarado, demoraria muito para apontar a localização exata das terras dos sonhos. Felizmente, Yun esperava isso. Ele enviou energia maligna para tomar posse de um membro da Aliança do Sangue Celestial, colocando assim uma marca. Esta marca era como um fogo flamejante no escuro, liderado por Yi-Yun e ajudado ele rapidamente encontra a terra dos sonhos dos fantasmas Yin em arranjos complexos. Deixe 10 pessoas, deixe-as cuidar dos feridos. Outros, sigam-me. Yi-Yun deu uma ordem sem sombra de dúvida. A raça do deserto tinha emoções confusas ao se aproximar de Yi-Yun. Eles sabiam que Jiang Xiaorou tinha um irmão mais novo entre o povo e ela arriscou muito por ele. Até mesmo a condição de que Jiang Xiaorou entraria no mundo da raça do deserto foi cumprida quando o pastor arriscou sua vida para salvar Yi-Yun. Por causa disso, o mais jovem da raça do deserto tinha reservas sobre o Yi-Yun. Alguns jovens tinham até ciúme de Yi-Yun. No entanto, com a força atual de Yi-Yun, ele conseguiu convencer a todos. Essa foi a razão pela qual eles ouviram as ordens de alguém de um tipo diferente. Neste momento, nas terras dos sonhos de fantasmas Yin, muitos membros da União do Sangue Celestial olharam com entusiasmo para o alto pilar de pedra, bem como para os enormes casulos que estavam presos a ele. O que era este lugar? O que eram esses casulos gigantes? Lord Fengmin, porque fomos teletransportados aqui. Este traidor Yi-Yun está morto. Assim que vários membros da Aliança de Combate perguntaram sobre a situação de Yi-Yun, uma distorção repentina apareceu no espaço antes de Zulong aparecer. Naquele momento, as linhas de sangue em forma de teia de aranha entre as sobrancelhas de Zulong desapareceram e foram substituídas por uma cicatriz que parecia estar em chamas. Vários membros da elite haviam conhecido os líderes da Martial Alliance em um chá de artes marciais organizado pela Aliança de Combate. Eles lembraram que o líder da Aliança de Combate também tinha a mesma cicatriz entre as sobrancelhas. Eles perceberam que essa cicatriz era o resultado do uso do sangue dos deuses para melhorar seus dados. O rosto de Zulong estava ligeiramente pálido e sua aura estava muito enfraquecida, como se ele estivesse doente. Seus lábios se moviam ligeiramente enquanto ele transmitia suas palavras para Fengmin. Devo quebrar o segundo símbolo de vida. Fengmin ficou pasmo. Quando Zulong e os outros reencarnadores entraram na tumba da alma, eles receberam 3 fichas de vida, que são usadas para se comunicar com a sede. Tumba a alma é um mundo independente e, por causa das antigas matrizes instaladas do lado de fora, é muito difícil transmitir uma mensagem aqui. A mesma situação ocorre na área mística do Grande Imperatriz. Transmitir uma mensagem para o mundo exterior da área mística, completamente selada da Grande Imperatriz, é uma tarefa extremamente difícil para qualquer uma das principais facções do mundo Tianyuan. A tumba da alma parecia a área mística da Grande Imperatriz, então troque mensagens, nem mesmo a lua de sangue poderia estar aqui. No entanto, havia fichas de vida especiais que poderiam transmitir algumas informações. Esses toques de vida eram quantum emaranhados. Tendo quebrado um Leaf Token, o outro o sentirá e também quebrará. Cada um dos 3 Leaf Tokens tinha um significado diferente. Quebrar o primeiro significa: tudo corre bem, a missão está quase concluída. Romper o segundo significa: a equipe se depara com circunstâncias imprevistas e está envolvida em uma batalha intensa. E o último Leaf Token significa que a missão falhou completamente. Para os reencarnadores da Lua de Sangue, quebrar o segundo símbolo de vida, apesar de ter recebido uma tarefa tão simples, junto com uma composição tão forte e uma gota do sangue dos deuses, era inaceitável. Foi demais para Fengmin, Qiongqiu e Sheji.
Senhor Zulong, a dimensão alternativa que você criou no final não é suficiente para matar Yi Yun. Você acha que ele tem a habilidade de romper uma série de dimensões espaciais? Feng Min não queria quebrar o segundo símbolo de vida, pois era muito vergonhoso. Você pode ver isso como uma luta mortal entre Yi Yun e eu. Eu tenho algumas dicas sobre seu poder, e minha dimensão alternativa deve assumir o controle dele. Quando Zulong falou, ele franziu a testa ligeiramente. Embora fosse improvável que seu raciocínio tivesse algum erros, ele só precisa de Yi Yun preso por várias horas para que eles concluam a missão com sucesso. Enquanto os fantasmas Yin forem revividos, tudo ficará bem. No entanto, Zulong tinha um mau pressentimento. Se for esse o caso, então não há necessidade de Lord Zulong se preocupar. Ignorando o fato de que Yi Yun pode não ter a habilidade de quebrar a dimensão alternativa, mesmo se ele tiver, será quase impossível para ele encontrar nosso paradeiro nos arranjos ilusórios caóticos. Já alterei as configurações de algumas das matrizes ilusórias e espaciais ao redor do perímetro. Yi Yun não será capaz de quebrar matrizes em 4 horas. Feng Min estava confiante de que mesmo se o homem mascarado que traiu a lua de sangue pintasse uma imagem precisa da localização do tumba da alma, isso não ajudaria. Yi Yun encontra a terra dos sonhos dos fantasmas Yin. Lord Zulong, por que não quebramos o primeiro símbolo de vida primeiro? Vamos recuar 1000 passos, mesmo que Yi Yun tenha as maiores habilidades e venha atrapalhar nossos planos, nunca será tarde demais para quebrar o segundo token de vida. Neste ponto, Sheji também falou. Zulong assentiu. Foi uma boa escolha. Com um aceno de cabeça, Feng Min quebrou o primeiro símbolo de vida. Espalhado no vento, Feng Min assentiu com satisfação. Ele então se virou para os membros da Aliança do Sangue Celestial. Havia um leve toque de ganância em seus olhos, como uma cobra olhando para sua presa. No entanto, ele era muito bom em controlar seus pensamentos. Ele ainda parecia um cavalheiro. Vendo Feng Min olhando em volta, os membros da Aliança do Sangue Celestial presentes não puderam deixar de perguntar: Lord Feng Min, este traidor Yi Yun está morto ou não? Além disso, o que é esse pilar de pedra e esses casulos enormes? Yi Yun, Feng Min riu. Yi Yun agora está preso em uma dimensão alternativa. Embora ele não vá morrer imediatamente, ele já está à beira da morte. Em algumas horas, quando abrirmos o selo, liberando as últimas forças ocultas da Aliança de Combate, será uma tarefa fácil matar Yi Yun. As forças ocultas da Aliança de Combate, todos ficaram surpresos ao ouvir isso. Ambos ficaram alarmados e entusiasmados. A Aliança de Combate já era forte, mas ainda tem poderes latentes. Na verdade, esta organização existe há dezenas de milhões de anos e tem um legado que vai além da compreensão. Capítulo 654 O mapa desdobrado revela a adaga. E então foi isso que aconteceu, agora podemos ter certeza. Este traidor Yi Yun não deveria morrer facilmente. Isso mesmo, essas pessoas precisam ter suas almas removidas e seus corpos destruídos. A alma deve ser submetida a séculos de agonia antes que possa ser completamente destruída. O que você acha que são as forças ocultas da Aliança Marcial? Eu realmente ansiosos para conhecê-los. Ouvindo as palavras de Feng Min, todos relaxaram e alguns até melhoraram seus espíritos. Feng Min tinha um sorriso ondulado cheio de mentiras e más intenções à espreita por trás de seu rosto gentil. Ele abriu seu leque de marca registrada e começou a balançá-lo graciosamente. Ele apontou para os pilares de pedra atrás dele e disse: Você quer saber para que servem esses casulos? Deixe-me dizer agora, esses casulos são forças ocultas seladas pela Aliança de Combate. Sim, todos olharam para os grandes casulos com olhos iluminados. São eles. Não é à toa que viemos aqui. Quais seriam as forças ocultas da Aliança de Combate?
Muitas pessoas estão ansiosas a ela, mas havia várias pessoas que secretamente sentiam um medo indescritível, como Wei Shiwei, as irmãs Shu e o resto. 6 delas foram reconhecidas como traidoras e cúmplices de Yi Yun. Eles acreditavam que seriam expulsos da aliança de combate, ou mesmo mortos. No entanto, não apenas não foram questionados, mas até mesmo teletransportados para cá pelo Rei Carnator. E até agora, nenhum dos reencarnadores da aliança de combate se preocupou em prestar atenção a eles, como se fossem apenas ar. Feng Min disse: as focas nos grandes casulos já existem há muito tempo. Os selos devem ser removidos ao mesmo tempo, então sua ajuda é necessária. Agora vou ler os nomes, e a pessoa cujo nome será nomeado deve ir para o casulo designado para meditar. Primeiro, Fang Yunjai. Feng Min começou a ler os nomes. Cada guerreiro cujo nome foi lido foi levado a um grande casulo Qionqi ou Sheji. Essas pessoas começaram a meditar perto de seus respectivos casulos, um pouco confusas. Cada grande casulo continha o yin de um fantasma com diferentes forças. A lua de sangue distribuiu os corpos correspondentes de acordo com a força correspondente aos do fantasma yin. Ao fazer isso, eles serão capazes de gerar o poder de combate mais poderoso. Demorou um total de 30 minutos antes que todos os nomes fossem lidos, incluindo os nomes de Wei Shiwei, o irmã Shu e o resto. Cada uma delas foi atribuída ao grande casulo correspondente. Sentadas mais altas do que seus grandes casulos, as irmãs Shu sentiram uma aura fraca e maligna emanando dos casulos, fazendo-as gelar a espinha. O que tudo isso significa? Porque eles tiveram a oportunidade de participar do plano final, eles olharam para Wei Shiwei e o jovem careca. Os dois também pareciam estranhos, como se estivessem sentados em um grande casulo que continha uma poderosa besta antiga. Bem, remover os selos também permitirá que você seja devidamente recompensado. Portanto, prossiga e libere as forças latentes finais de nossa aliança de combate. Este é o objetivo final dos testes Pedra Negra, e com uma voz suave que produziu um efeito extremamente entusiasmado. Os prêmios da aliança marcial sempre foram as aspirações dos jovens presentes ao longo desses anos. Sinta suavemente os selos no grande casulo próximo a você. Injetando o máximo de energia possível nele, você pode removê-lo. Feng Min deu a ordem. Todos enviaram suas percepções para seus respectivos grandes casulos e sentiram a presença dos selos. Muitas pessoas fizeram isso sem qualquer hesitação e começaram a injetar seu próprio Yuan Qi em grandes casulos sem qualquer reserva. No entanto, havia uma pequena minoria que tinha suas reservas sobre isso. Na tumba da alma, que estava repleta de perigos, introduzir uma grande quantidade de energia nos casulos significava enfraquecer-se, o que não é seguro. Além disso, o método pelo qual os selos precisam ser removidos os deixava constrangidos. O que foi selado nos casulos foi uma arma ou é algum tipo de força vital antiga? Foi algo selado há dezenas de milhões de anos e ainda tão forte como sempre. Então, não é perigoso para eles estarem tão perto disso. Mas naquele momento, já era inútil pensar sobre tudo isso. No final, eles assinaram o contrato de alma para que não pudessem desobedecer abertamente às ordens da aliança de combate. Vendo que seus colegas estão dando o melhor de si para injetar seu próprio Yuan Qi em seus casulos sem reservas, essas pessoas também começaram a competir com eles. Por causa da recompensa, eles não queriam ser superados. Ao longo dos anos, eles usaram muitos dos benefícios da aliança de combate. Eles eram extremamente sensíveis à palavra recompensa. Depois de um tempo, muitos deles já estavam suando. Como resultado da infusão de sua energia, eles começaram a sofrer as consequências. Zulong permaneceu impassível.
Quanto a Feng Min, um sorriso brilhante apareceu em seus lábios enquanto observava tudo com os braços cruzados sobre o peito. Ele avaliou o progresso do esgotamento de energia de cada pessoa. Quanto mais energia eles infundiram, mais energia será dada aos fantasmas Yin que dormem em seus casulos, permitindo que o domínio seja mais suave. Primeiros passos. Zulong deu sua voz. Ótimo! Feng Ming, Sheji e Qionqi permaneceram na camada do trigrama. Enquanto Feng Ming parecia calmo, Sheji parecia impassível e os olhos de Qionqi brilharam. 3 deles começaram a condensar várias runas da matriz. Essas runas da matriz ondularam como ondas de água. Quando as runas da matriz tocaram os casulos embutidos no pilar de pedra imediatamente começou a absorvê-los. Depois que as runas da matriz tocaram a superfície dos casulos, os casulos pareceram ganhar vida. Uma tênue luz vermelha emanava dos casulos e piscava. Era possível até ver o que havia dentro de alguns dos pequenos casulos devido ao pilar de pedra translúcido. Parece que havia almas flutuando neles. O selo será lançado. Vendo Feng Min, Qionqi e Sheji começarem a ajudá-los a remover os selos, todos começaram a pressionar suas forças com ainda mais força, querendo ser os primeiros a abrir. Mas naquele momento, um membro do Celestial Blood Alliance soltou um grito trágico. De repente ele sentiu uma dor insuportável em sua cabeça quando o casulo abaixo dele de repente pareceu se transformar em um demônio que o estava devorando. Ele originalmente injetou energia no casulo, mas agora o casulo começou a absorver independentemente a energia de seu corpo. Ele não apenas absorve energia, mas também o poder de sua alma através da combinação de energia. Embora os corpos dos guerreiros fossem fortes, suas almas eram extremamente fracas. Depois que a alma ficou traumatizada, foi muito difícil curar. No entanto, o poder de sua alma estava sendo consumido, não havia como resistir à poderosa força de absorção. O casulo parecia se transformar em uma besta ancestral do deserto gananciosa e faminta que devorou tudo em seu caminho. O que está acontecendo? Conforme a força de sucção aumentou em intensidade, o rosto do membro da Aliança do Sangue Celestial ficou pálido. Seu rosto se contorceu de dor enquanto seu mar de alma era forçosamente dilacerado, fazendo parecer que puxar seu cabelo lhe daria mais conforto. Ele só queria que ele fosse capaz de arrancar sua própria cabeça para poder quebrar a conexão à força. Ele ficou apavorado quando sentiu que sua força vital estava se esgotando rapidamente. Se isso continuar, ele provavelmente morrerá. Salve-me, por favor, salve-me! Ele gritou por ajuda. Mas naquele momento ele ouviu os gritos trágicos de outros. Na verdade, esses casulos estavam com matriz embutidos de armadilhas neles. Com 3 reencarnadores governando-os, os membros da Aliança do Sangue Celestial foram incapazes de resistir a eles em seu estado extremamente enfraquecido. Além disso, houve ataques espirituais diretos de fantasmas Yin em casulos, Lord Zulong, Lord Feng Min. Neste ponto, muitos dos membros da Aliança do Sangue Celestial presentes sentiram que tudo isso foi provocado pela Aliança Marcial, mas se recusaram a aceitar os fatos. Últimas esperanças, eles queriam que tudo o que acontecesse estivesse relacionado ao resultado anômalo dos casulos adormecidos por muito tempo, algo que a Aliança de Combate não esperava. Eles trataram Zulong, Feng Min e os outros gostam da gota de água para o homem que está se afogando. Eles teimosamente se recusaram a acreditar que essas pessoas eram os conspiradores por trás de tudo, porque se fosse esse o caso, eles certamente estariam condenados. No entanto, as esperanças desses jovens ingênuos quebrou rapidamente e sem alma. Quando Zulong olhou para tudo isso, ele parecia frio e distante. Quanto a Feng Min, ainda havia um sorriso em seu rosto, como se estivesse curtindo a cena diante de seus olhos.
Nos próximos 15 minutos, lutando, muitos deles passaram por um ciclo de desmaios, mas foram novamente despertados por uma dor terrível que vinha de suas almas. Este ciclo foi repetido várias vezes. Só então Zulong começou a falar devagar. Demorou para construir um exército, mas chegou o momento de usá-lo. Agora é hora de você se tornar útil. Para despertar o yin dos fantasmas que dormem na tumba da alma, seus corpos se tornarão os melhores recipientes para eles. Não há necessidade de resistir aqui, pois isso só vai lhe trazer mais dor. Não faz sentido. Um desastre para a raça humana está para começar, e você deve estar na vanguarda de tudo isso. Você pode contribuir para o desastre natural que se aproxima e fazer história. Seus corpos também serão usados pelas mãos desses futuros pioneiros. Talvez no futuro seus corpos se tornem deuses. Agora você deve se sentir honrado por esta oportunidade no futuro, Zulong disse em um tom franco e calmo, como se tudo o que ele disse fosse completamente natural. No entanto, quando essas palavras alcançaram os ouvidos dos membros da Aliança do Sangue Celestial, eles sentiram como se tudo neste mundo tivesse dado errado. Suas últimas esperanças foram destruídas. Fantasmas Yin dormindo em casulos estavam prestes a tomar posse de seus corpos. E suas almas se tornarão alimento para esses fantasmas Yin. No futuro, seus corpos se moverão novamente, mas não sob seu controle, mas pelo poder de algumas almas malignas. O simples pensamento de como essas almas que controlariam seus corpos apareceriam em suas vidas diárias, enganando seus amigos e familiares, desfrutando de suas mulheres, fez muitos membros da Aliança do Sangue Celestial tremerem de raiva. O que mais os moveu, Zulong observou que seus corpos seriam usados pelas mãos de futuros pioneiros, e eles deveriam sentir por isso uma grande honra. Honra? Isso foi ridículo. O suor frio cobria o rosto de muitos deles enquanto rangiam os dentes. Seus corpos estavam retorcidos de raiva. Essa ordem poderia ser transmitida dos escalões superiores da Aliança de Combate. As provas da Pedra Negra foram uma armadilha desde o início. Eles foram escolhidos por causa de seus corpos. Até a existência da Aliança do Tal Celestial era para este dia. Eles pareciam porcos criados para abate. Zulong, você sabe o que você está fazendo. Minha família não vai simplesmente deixá-lo. A aliança de combate pode ser poderosa, mas será destruída se for alvo de indignação pública. Você terá uma morte muito terrível. Muitos dos membros da Aliança do Sangue Celestial presentes começaram a gritar ameaças ensurdecedoras, mas Zulong estava surdo a tudo isso. Capítulo 655 Deus, Demônio de Blindagem Negra. Enquanto a luta continuava na tumba da alma, dezenas de milhões de milhas no mar que não cruzava. Estava calmo na superfície, mas em um silêncio mortal, 7 montanhas negras se ergueram bem no final do vasto nada. Essas 7 montanhas tinham a forma humana. A montanha do meio tinha a forma de um homem, em armadura preta e segurando uma lança. Em vez de chamá-la de montanha, era melhor descrevê-la como uma escultura. A luz prateada de uma estrela caiu do céu. Embora o mundo Tianyuan ainda tivesse dia, esta área, onde as 7 montanhas divinas ficavam, ficou escura por muitos anos. A luz das estrelas parecia se aglutinar como água antes pela confluência e no meio da montanha. E enquanto os padrões rúnicos da montanha eram iluminados pela luz das estrelas, o deus da guerra, com armadura negra, recebeu o batismo da luz das estrelas, tornando-se cada vez mais claro. Estas 7 montanhas eram 7 discípulos demoníacos do passado. Quanto à montanha do meio, se Yun estivesse aqui, ele o faria imediatamente reconhecer armas e armadura negra de um guerreiro, como aquele que lutou contra o Lorde Azuri Yang na matriz de disco que ele viu na Torre Divina do Advento há mais de 7 anos. Em projeção de vídeo, ataque surpreendente da espada do Lorde Azuri, Yang deu a Yun muitas ideias.
Quanto ao guerreiro de armadura negra, embora tenha sido derrotado pelo Senhor Yang do Azuri, seu poder deixou uma impressão profunda em Yiyun. Hoje um grupo de pessoas em vestes pretas chegou à área onde a montanha divina de um guerreiro em armadura preta estava. Em suas roupas havia um sinal na forma de uma lua vermelha, bordada no peito. Eles eram os reencarnadores da lua de sangue e também eram os escalões superiores da lua de sangue. O homem que os conduzia tinha uma cicatriz em queimadura na testa. Ele era um membro da primeira geração da lua de sangue, e ele também era o líder da aliança de combate, e atualmente também é a pessoa com controle executivo sobre a lua de sangue. Havia um total de 13 pessoas. Naquele momento, eles olharam solenemente para o guerreiro de armadura negra, que já havia percebido totalmente. Se isso continuar, o Deus demônio blindado negro despertará imediatamente, disse o reencarnador enquanto olhava para esta escultura imponente. Dezenas de milhões de anos atrás, os 7 discípulos demoníacos foram selados pelo Lorde Azuri Yang. Mas com uma imensa quantidade de tempo, as forças do céu e da terra e a energia do espaço sideral enfraqueceram constantemente os selos. Além disso, há 7 anos, quando o olho da destruição apareceu sobre o redemoinho eterno, a empolgação do olho da destruição acelerou o despertar do deus demônio em armadura negra da lua, e era algo que todos esperavam. No entanto, este não é o momento. Configure a formação de Ahai para selar os poderes do deus demônio na armadura negra. Deixe-o dormir por um período de tempo, disse o homem com uma cicatriz ardente na testa. Suas palavras surpreenderam vários reencarnadores que existem há menos de 1 milhão de anos. Consciência do deus demônio de armadura negra. Por quê? Ao longo dos anos, a lua de sangue esteve adormecida no mundo de Tianyuan. Eles criaram os fantasmas Yin e desenvolveram os reencarnadores para este dia. Agora, com o despertar do deus demônio da armadura negra, tudo se encaixaria. A raça do deserto definitivamente não se opunha ao deus demônio de armadura negra. Mas agora o líder da aliança deu o comando para selar temporariamente a consciência do deus demônio de preto armadura. E aquelas poucas pessoas ao lado do líder da aliança não pareceram surpresas com a ordem, como se tudo estivesse correto. Isso confundiu alguns dos reencarnadores. O despertar do deus demônio de armadura negra não aceleraria o retorno do professor divino neste mundo. Alguém não pôde deixar de perguntar. A lua de sangue não era apenas uma organização, mas também uma religião. Quanto ao significado de mestre divino para esta irmandade religiosa, era o deus da religião da lua de sangue. Despertar, o homem com a cicatriz flamejante balançou a cabeça e não deu uma explicação. Mas o homem magro ao lado dele sorriu e disse: o mestre divino nunca quebrou o selo desde os tempos antigos. Dezenas de milhões de anos atrás, ele foi selado por Jiang Qinjiang uma vez novamente. Não é fácil para o mestre divino despertar totalmente e quebrar as algemas de sua prisão. Além disso, porque devemos convidar Deus aqui para adorá-lo e voluntariamente se tornam seus escravos. O quê? No momento em que o homem magro falou essas palavras, ele surpreendeu todos os outros. O que isso significa? O homem magro continuou. Nossa organização Lua de Sangue foi fundada por 7 discípulos demoníacos dezenas de milhões de anos atrás. A razão de sua criação foi simples: opor-se a Jiang Qinjiang e ao exército da raça do deserto. Para ser franco, nós, como a lua de sangue, somos simplesmente ferramentas de discípulos demoníacos. A lua de sangue do passado era muito mais poderosa do que agora. Mas depois da guerra com a raça do deserto e da passagem do tempo, a lua de sangue se tornou o que você vê agora. Existem apenas reencarnadores e fantasmas Yin que dormem sem parar. Você ainda acha que não éramos ferramentas suficientes?
Agora que o olho da destruição ainda está selado e os 7 discípulos demoníacos estão dormindo, você quer despertá-los e continuar sendo suas ferramentas? Ou você quer estabelecer uma nova ordem e se tornar os governantes deste mundo? As palavras de um homem magro abalaram os corações dos reencarnadores. Tornem-se os governantes deste mundo. Eles nunca olharam tão longe à frente, mas se você pensar sobre isso, o objetivo da lua de sangue continuou por dezenas de milhões de anos, e eles sabiam do passado e da missão da lua de sangue. Mas em 1 milhão de anos de reencarnação, eles nunca tinham ouvido falar da lua de sangue, mencionando o renascimento dos 7 discípulos demoníacos ou ajudando o mestre divino a escapar da imprensa. Parecia que os escalões superiores da lua de sangue já seguiram por muito tempo ambições ocultas. Na verdade, eram apenas peças de xadrez usadas há dezenas de milhões de anos. O olho da destruição não era seu benfeitor, então por que eles deveriam prestar algum serviço a ele? Este selo? Alguém perguntou ansiosamente. Eles não sabem o quão seguro o selo estava no redemoinho eterno. Se o Mestre Divino pudesse despertar por si mesmo, eles seriam condenados. Com essas palavras, o homem com a cicatriz ardente disse: dezenas de milhões de anos atrás, os 7 discípulos demoníacos subestimou Jiang Qinjiang. O Mestre Divino apenas despertou então, e ele ainda estava contido pelo selo antigo. No entanto, ele arrastou Jiang Qinjiang e a mulher que desferiu um sério golpe no Mestre Divino depois de entrar no redemoinho eterno com ela. Além do selo antigo, a consciência do Mestre Divino ficou traumatizada há 7 anos. A projeção do aparecimento do Mestre Divino foi simplesmente um reflexo estimulante da descoberta da área mística da Grande Imperatriz. Agora chegou o momento pelo qual estou esperando há tanto tempo. Se há um Deus neste mundo, basta que ele seja nós. Quando o homem da cicatriz em chamas falou, seus olhos brilharam de ambição. Dezenas de milhões de anos atrás, quando os 7 discípulos demoníacos entraram em seu sono profundo e o olho da destruição foi selado, ele ganhou o controle da lua de sangue. Mas ele não tinha mais planos de reviver os 7 discípulos demônios. Ele queria um grande poder para si mesmo, uma posição para comandar o mundo inteiro. Agora a oportunidade estava aqui. E depois de dezenas de milhões de anos, o deus demônio de armadura negra, que iria despertar do endurecimento da luz das estrelas, se tornará parte importante de seu plano. Dominar este mundo requer poder absoluto. Ele não queria reviver os demônios aprendizes, ele mesmo queria se tornar um demônio aprendiz, tornando-se tão poderosos quanto os demônios aprendizes eram dezenas de milhões de anos atrás. Ele usou esse longo período de tempo para nutrir e melhorar muitos fantasmas Yin. Com as almas poderosas dos fantasmas Yin e os poderes combinados dos fantasmas Yin, ele poderia criar uma formação de Ahai para destruir a consciência do deus demônio de armadura negra que não havia despertado totalmente. Então tudo seria perfeito e sem falhas. Capítulo 656 Despertando fantasmas Yin. A energia espessa e densa de um fantasma maligno cobriu as terras dos sonhos dos fantasmas Yin na tumba da alma. Este lugar deveria ser escuro, com a luz da lua vermelha escondida por poeira, mas havia uma luz azul fantasmagórica sinistra que girava ao redor. Zulong, Fengmin, vocês estão todos malucos. Nossa morte equivale a declarar guerra a todas as facções em todo o mundo Tianyuan. E a aliança de combate pode ser forte, mas é apenas uma facção um pouco maior. Ela não pode derrotar o mundo inteiro de Tianyuan. Vamos! Todos os membros da aliança de combate estavam confinados a arranjos de grandes casulos. No início, eles gritaram loucamente, mas no final, o medo e a dor excruciante esgotaram sua força de vontade. Eles não puderam resistir devido às restrições dos Matriz.
Além disso, quando algo de um grande casulo tentou rastejar em seus cérebros, essa sensação de desamparo e dor lancinante em suas cabeças era indescritível. Deixe-me ir. Sempre fui leal à aliança de combate. Eu assinei o contrato de alma. Lentamente, alguns deles finalmente cederam e imploraram a Zulong. Zulong permaneceu impassível sobre isto. Quanto a Kyonki, ele adorava ouvir. Os cantos de sua boca se ergueram e ele disse em um tom tentador, gritos de dor, um som realmente fantástico. Não se preocupe, sua dor logo chegará ao fim. Os grandes casulos esferoidais alongados abaixo de você são chamados de casulos de alma. As entidades dentro delas darão fim ao seu sofrimento e, no final, elas se fundirão com vocês, trazendo grande força para seus corpos. Você está animado? E ouça, algo está saindo de dentro. O chá. O som era extremamente estridente, como se algo pontudo rastejasse sobre as rochas, deu arrepios nos ossos. Igachá. O casulo de alma abaixo de um membro da Aliança do Sangue Celestial se abriu como se tivesse sido aberto. Em seguida, um verme preto comprido rastejou para fora. O verme comprido tinha aproximadamente o tamanho de um dedo e era cilíndrico. Ele estava coberto por uma carapaça preta e sua cabeça e olhos eram vermelho escuros. Ele tinha dezenas de pernas finas e curtas. O som que antes parecia vir dessas patas se esfregando na superfície rochosa do Soul Cocoon. O verme preto usou suas antenas para tocar suavemente a cabeça de um membro da Aliança do Sangue Celestial. O toque o fez estremecer. Os vermes consumidores de almas consomem o espírito e as almas yin como alimento. Eles não podem absorver o yin dos fantasmas que dormem nos casulos de almas devido à proteção da matriz. Mas os vermes consumidores de almas usam os casulos de almas como seus ninhos. Os restos da energia da alma espiritual, após absorver as almas yin dentro do casulo da alma, é o melhor alimento para os fantasmas yin, Kyonki riu ameaçadoramente. Um membro da Aliança do Sangue Celestial já estava horrorizado, e mais de uma dúzia desses vermes rastejou para fora do Soul Cocoon embaixo dele. Eles começaram a rastejar para seu cérebro através de seus ouvidos. Longos vermes negros da grossura de um dedo o faziam sentir como se seu canal auditivo estivesse prestes a explodir. Enquanto os vermes absorventes de almas se arrastavam diligentemente por dentro, suas patas afiadas rasgavam a pele e a carne, fazendo com que uma grande quantidade de sangue jorrasse. Um membro da Aliança do Sangue Celestial soltou um grito assustador. Esse método de morte não era inferior à morte por meio da separação do coração. Logo após os vermes absorvedores de alma rastejarem para os ouvidos do jovem, a energia fria yin começou a se espalhar das pontas de seus membros por todo o corpo. Era o fantasma yin que dormia no Soul Cocoon. Ele finalmente acordou e começou a desfrutar da iguaria que o aguardava. O mar de almas mastigado pelo verme devorador de almas tornou ainda mais fácil entrar. Os vermes devoradores de almas e o fantasma yin entraram no corpo quase simultaneamente. Quando o corpo do membro da Aliança do Sangue Celestial começou a se contorcer, ele espumou de sua boca e seus olhos rolaram para trás, deixando apenas o branco. Vendo a terrível condição do membro da Aliança do Sangue Celestial, os guerreiros humanos presentes ficaram chocados em seus corações. Como guerreiros, alguns deles não tinham medo da simples morte, mas morrer de forma tão terrível testou seus fundamentos psicológicos. Especialmente muitas das lindas garotas estavam morrendo de medo. Suas bochechas vermelhas estão agora pálidas como uma folha de papel. Eles não queriam morrer, especialmente como alimento para esses vermes terríveis. Eles não queriam que seus belos corpos se tornassem temíveis, possuídos por fantasmas yin e desonra desenfreada. Naquele momento, Shu Qi'er, que estava ao lado de Wei Shiwei, estava praticamente nas últimas.
Seu nível de cultivo era muito baixo, então ela não suportou tamanha destruição. Quanto à sua irmã mais velha, Shukinger, sua posição não era melhor. Ela estava molhada de suor e seu cabelo grudava na testa. O pior é que ela não tinha mais controle sobre seu corpo. Era impossível para ela cometer suicídio. No meio de vários pilares de pedra estavam gigantescas Soul Cocoons, pelo menos 2 vezes o tamanho de outras Soul Cocoons. Nenhum membro da Aliança do Sangue Celestial foi localizado nestes Soul Cocoons. No maior Soul Cocoon, um antigo fantasma Yin jazia. Sua força era extremamente grande e ele foi o primeiro fantasma Yin da primeira geração. Zulong planejou colocar Yi Yun neste local. Como seu talento era excelente, seu corpo era extremamente adequado para se tornar um recipiente para o antigo fantasma Yin. No entanto, Yi Yun era monstruoso demais. Ignorando a ideia de dominá-lo, apenas sua aparência levará ao desastre. E quanto à colocação de outros para dominar o antigo fantasma Yin, Zulong não encontrou nenhum adequado. Os corpos dos outros membros da Aliança do Sangue Celestial eram insatisfatórios para carregar totalmente o poder do antigo fantasma Yin. Portanto, Zulong deixou este lugar vazio, permitindo que o antigo fantasma Yin mais forte continuasse seu sonho. Ele esperava que os escalões superiores da Lua de Sangue aleijassem Yi Yun antes de usar seu corpo como um recipiente para um antigo fantasma Yin. No entanto, apenas um momento atrás, o símbolo de vida de Zulong rachou. Zulong poderia usar o símbolo de vida para transmitir informações da tumba da alma externa e, da mesma forma, o mundo externo tinha a capacidade de transmitir informações para Zulong. Rompido o símbolo de vida significava que um incidente ocorreu nos planos para reviver os discípulos demônios. Isso fez com que Zulong conduzisse rapidamente os fantasmas Yin para a tumba da alma no mar, que descobria para ajudar os escalões superiores da Lua de Sangue a controlar a formação da formação. Zulong sabia que dezenas de milhões de anos atrás, a primeira geração da Lua de Sangue, que incluía a si mesmo, tinha como alvo o deus demônio de armadura negra, apagando lentamente a consciência do deus demônio na armadura negra. Enquanto os 7 discípulos demoníacos se engajavam em uma batalha massiva com o Lorde Yang do Azuri, os 7 discípulos demoníacos foram selados por ele, entrando em um sono extremamente longo. Este sonho pode durar até mais de 100 milhões de anos. O deus demônio com armadura negra recebeu graves danos no mar da alma. A Lua de Sangue até suspeitou que o deus demônio com armadura negra havia perdido a consciência. Dezenas de milhões de anos atrás, a tarefa da Lua de Sangue era salvar 7 discípulos demônios. No entanto, quando eles viram os 7 aprendizes demoníacos perderem a maior parte de seu poder, os escalões superiores da Lua de Sangue começaram a se sentir tentados. Trabalhar para os outros não era tão bom quanto governar o mundo, provavelmente é da natureza humana. Zulong franziu a testa ao ver o símbolo de vida rachado em sua mão. Ele não sabia que tipo de incidente ocorreu no mar que não se cruza. Após um pequeno atraso, ele agarrou um jovem da Aliança do Sangue Celestial que tinha um talento relativamente bom e o jogou diretamente no casulo de alma contendo o antigo fantasma Yin. Esta pessoa foi coincidentemente Jiang Wushuang, que lutou contra Yi Yun na Cidade Celestial das Artes Marciais. Capítulo 657 – Outra abertura do vazio. Jiang Wushuang sempre foi leal à Aliança Marcial. Ele tinha orgulho de ser membro da Aliança do Sangue Celestial. Mas agora ele foi brutalmente jogado no maior Soul Cocoon. Seu corpo começou a se contorcer enquanto ele sentia uma dor terrível em sua alma. Ele sentiu como o espírito maligno do casulo de alma já havia começado a invadir seu corpo, devorando sua alma espiritual pedaço por pedaço. Senhor Zulong. Jiang Wushuang estava no casulo de sua alma em um estado fraco e preguiçoso. Ele esticou os braços fracamente na direção de Zulong enquanto seus dedos tremiam.
Ele se recusou a acreditar que a aliança de combate, a qual ele sempre foi leal, a ponto de abandonar seu clã familiar, para se juntar para sempre à aliança marcial, agora o tratava dessa forma. Vendo o frio e distante Zulong e o temível Qiong-Qi curtindo tudo, Jiang Wushuang deu uma risada triste. Ele zombou do quão patético e estúpido ele era. Qiong-Qi riu depois de olhar para Jiang Wushuang antes de se virar para Zulong e perguntar: este menino bonito não é muito melhor do que este lixo. O corpo dele vai sair. Zulong balançou a cabeça. Temos que tentar mesmo que não sirva. Desta vez devemos tirar todos os antigos fantasmas Yin da tumba da alma. Enquanto falava, ele acenou com a mão indiferente, e raios de chama da alma voaram de suas luvas pretas. Este fogo da alma eram os membros da Aliança do Sangue Celestial que foram mortos na batalha com a raça do deserto. Gongsun-Ong, que foi morto por Yi Yun, também era uma das chamas da alma. Com a destruição de seu corpo, Gongsun-Ong desejava cultivar a técnica de reencarnação do grande Tao Celestial, permitindo-lhe ter um corpo completamente novo a fim de alcançar suas aspirações e ambições. Gunuz-Ong ainda estava ligeiramente atordoado quando foi jogado nas terras dos sonhos dos fantasmas Yin. Havia pilares de pedra e pedras estranhas casulos. Quanto aos membros da Aliança do Sangue Celestial, eles estavam todos presos a casulos gigantes, ou estavam lutando ou gritando de dor. Vendo suas expressões distorcidas, parecia que eles queriam uma morte rápida. O que foi isso? Gongsun-Ong ficou pasmo. Isso também faz parte da tarefa, não assim? Então, enquanto olhava para os reencarnadores da Aliança do Sangue Celestial, Zulong frio, sorrindo para Sheji, o cruel e malévolo Qiong-Qi, Gongsun-Ong de repente sentiu uma intenção fria correndo ele, o que fez com que a chama de sua alma espiritual tremesse. Ele tinha uma forte sensação de inquietação. Senhor Lord Zulong, por que isso? Gongsun-Ong entrou em pânico. Ele sentiu que Zulong parado na frente dele era como um antigo demônio maligno. Zulong disse calmamente: eu planejava transformar todos vocês em Ghost Yin, criando vocês para o bem do futuro, mas agora não há mais tempo. Então terei que decepcioná-lo, tornando o alimento da alma para o fantasma Yin, permitindo que o antigo fantasma Yin, que dormiu por dezenas de milhões de anos, recupere rapidamente seu pico de força. Zulong agarrou Gongsun-Ong e os outros membros da Aliança do Sangue Celestial e os jogou no gigante casulo de alma onde Jiang Wushuang estava. Gongsun-Ong soltou um grito terrível. No entanto, ele era apenas uma personificação espiritual, como ele poderia resistir. A chama de sua alma espiritual, assim como os outros membros da Aliança do Sangue Celestial, foi destruída por uma força tremenda, e eles lentamente se fundiram no casulo de alma, e os vermes absorventes de alma os consumiram. No momento em que o fantasma Yin se fundiu completamente no corpo de um membro da Aliança de Combate, um jovem de 20 anos de idade se ergueu do casulo da alma, mas sua postura era instável e sua expressão parecia vazia. Seus olhos já estavam vermelhos. De repente, ele agarrou vários vermes negros de suas orelhas e, com um som de esmagamento, os espremeu em pedaços. O primeiro estágio de dominar este jovem foi concluído, mas o fantasma Yin não conseguiu controlar totalmente este corpo, devido ao qual ele ainda estava em um estado semiconsciente. Qiong-Qi riu. Glória ao seu despertar, como se sente este novo corpo. Feng Min, que estava ao lado de Qiong-Qi, também disse: apresse-se e aclimate-se para controlar perfeitamente este corpo. Coisas sérias nos aguardam. Houve uma série de problemas durante as provas da Pedra Negra e, após um longo período de tempo, o primeiro fantasma Yin finalmente despertou. Assim, em menos de uma hora, todos os fantasmas Yin despertarão, então tudo estará blindado. Quando pensaram nisso, Qiong-Qi e Feng Min deram um suspiro de alívio.
No entanto, neste ponto, a expressão de Zulong mudou repentinamente. Ele sentiu uma forte sensação de perigo em seu coração, fazendo seu corpo congelar. Doji! Zulong gritou violentamente. O que? Fengming, Kyung-ki e Sheji ficaram instantaneamente atordoados. Doji! Zulong rosnou com raiva. Ao mesmo tempo, seu corpo saltou de repente e ele voou para cima. Quanto a Fengming, Kyung-ki e Sheji, embora estivessem meio batida mais lentos, voaram em todas as direções na hora certa. Bum! Uma explosão ensurdecedora soou. Todas as terras dos sonhos de fantasmas Yin, vales e pilares de pedra tremeram. No espaço onde Zulong, Fengming e os outros estavam, parecia vidro que tinha sido quebrado com um martelo. Grandes pedaços de fragmentos da barreira dimensional se soltaram e uma torre divina, dourada, voou para fora do buraco dimensional, dominando o céu e a terra. Isto é, Zulong e os outros 3 os reencarnadores ficaram alarmados. A torre divina abriu o caminho através do labirinto espacial que cercava as terras dos sonhos dos fantasmas Yin. O labirinto espacial estava extremamente escondido, como poderia ser descoberto por outros e estilhaçado com um único golpe. Depois de quebrar a barreira do espaço, ele criou um vórtice de fúria espacial. A tempestade espacial estava indo em direção aos pilares de pedra, fazendo com que os fantasmas Yin que não acordassem pudessem ser destruídos pela tempestade. Zulong rugiu alto e bateu. Bang! Vento do punho de Zulong colidiu com uma tempestade espacial, fazendo-a explodir, dissipando-se no nada. As barreiras espaciais ao redor das terras do sono Yin fantasma eram muito mais fracas do que as barreiras de dimensão alternativa que Yi Yun havia destruído anteriormente. Caso contrário, Zulong teria achado muito difícil resistir à tempestade dimensional, levando à morte de muitos fantasmas Yin na tempestade dimensional. E, consequentemente, Yi Yun teria que consumir um grande suprimento de vitalidade se quisesse destruir uma barreira espacial mais forte. Assim que o golpe de Zulong atingiu uma tempestade espacial. Uau! Um apito agudo perfurou o ar, um raio dourado varreu a escuridão direto para Zulong. Era uma flecha, as pupilas de Zulong se estreitaram quando ele viu a flecha. Yi Yun, é realmente você. Quer fosse a aura que acompanhava a flecha, ou as leis do puro Yang injetadas na flecha, eles convenceram Zulong de que sem dúvida vinha de Yi Yun. Demorou um pouco para entender qual método Yi Yun estava usando para escapar da dimensão alternativa tão rapidamente e encontrar as terras dos sonhos dos fantasmas Yin através das camadas do labirinto da dimensão dimensional. A ameaça de Zulong, o ataque de flecha, impedia o tempo de pensar. Ele cerrou os dentes e desviou-se para o lado. Ele não havia se recuperado dos danos do uso pesado de essência de sangue, então agora estava em um estado extremamente terrível. Além disso, ele acabou de dissipar uma tempestade espacial. Como ele havia acabado de terminar seu movimento e estava usando sua energia, era impossível para ele resistir à flecha de Yi Yun. A flecha tocou o ombro de Zulong, rasgando o protetor Yuan Qi de Zulong. Depois que a flecha passou por Zulong, a flecha mudou seu ângulo de uma maneira incrível, pouco antes de colidir com a montanha. Uma pequena mudança atingiu o rosto do fantasma Yin que acabara de acordar. Este fantasma Yin ainda estava atordoado. Antes que pudesse controlar totalmente seu novo corpo, ele já tinha visto uma flecha voando em sua direção. Yin, o fantasma, emitiu um rosnado zangado, mas este corpo não conseguiu segurar a alma. Como era impossível usar a energia do corpo, e ele ainda suprimia a resistência que emanava do mar da alma do dono do corpo, ele não conseguiu se esquivar instantaneamente. A flecha dourada era muito rápida e, sem capacidade de bloqueá-la, uma flecha perfurou seu corpo, pedaços de boom, destruindo até sua alma morto. O fantasma Yin que foi morto repentinamente, a explosão dourada, assim como a torre dourada que suprimiu o céu e a terra, atraiu a atenção de todos.
Neste ponto, a Torre Dourada ainda estava girando, mas começou a diminuir de tamanho. E do espaço destruído veio Yi Yun, que estava coberto com a chama dourada do Yang puro. Ao sair, ele segurou o arco na mão, e atrás dele estavam duas lindas senhoras vestidas de vermelho e branco. Eles eram Jiang Xiaorou e Lin Xintong. Capítulo 658 Setas de energia Yang pura. Para todos os membros da Aliança do Sangue Celestial que sofreram de dor, deitados de bruços nos casulos de alma, Yi Yun, que apareceu com duas mulheres incomparáveis, era semelhante ao Rei Celestial que desceu do céu. Além de seu relacionamento com os membros da Aliança do Sangue Celestial presentes, sua aparência era como o Rei Celestial que veio para salvar seu povo. No entanto, o fato é que Yi Yun já havia sido acusado de traição. Muitos membros da Aliança de Combate odiavam Yi Yun e estavam com raiva dele. Com inveja, além de novos e antigos rancores, esse era o motivo pelo qual muitos esperavam que Yi Yun morresse. Até o pseudônimo que Yi Yun usou para se juntar à Aliança do Tal Celestial, Jiang Dao, zombava de membros da Aliança do Sangue Celestial. Logo antes de entrar nas provas da Pedra Negra, muitas pessoas até ridicularizaram, repreenderam e zombaram de Yi Yun por ser covarde e desumano. Ele escolheu fugir quando confrontado com uma provação que influenciou muito a sobrevivência da raça humana. Então ele só foi trazido de volta à força por um homem mascarado. Depois de todas essas zombarias e insultos, esta elite de alta energia, ao encontrar Yi Yun na terra dos sonhos dos fantasmas Yin, estava agora em um estado lamentável. E quanto a Yi Yun, ele aparentemente já sabia sobre os projetos nefastos da Aliança de Combate. A saída de Yi Yun foi provavelmente o resultado desses planos. No entanto, mais tarde, Yi Yun recuperou o controle do homem mascarado e voltou para a Aliança do Tal Celestial, juntando-se às provas da Pedra Negra. Tudo isso para destruir completamente o plano da Aliança de Combate. Só de pensar nessas coisas, muitos deles estremeciam. Eles não tinham onde esconder sua vergonha. Só de pensar em suas primeiras ações os fez considerar-se idiotas incorrigíveis. Agora, embora não conhecessem os objetivos da Aliança de Combate, eles sabiam que a Aliança de Combate não era uma boa organização. O preço que deve pagar a Aliança de Combate por matá-los todos na tumba da alma era se tornar inimigo de todo o mundo de Tianyuan. Além disso, o resultado mais provável era que a Aliança de Combate planejasse usar suas proezas marciais para escravizar o mundo inteiro de Tianyuan. O nível de crueldade e maldade de tais ações foi provavelmente pior do que o da raça do deserto. Jovem mestre, e salve-me. Um membro da Aliança do Sangue Celestial estendeu a mão, implorando a Yi Yun para salvá-lo. Como guerreiros, eles se destacavam entre seus pares de sua idade, então eram naturalmente arrogantes. Agora, entretanto, ele estava com muita dor. Sob a ameaça de morte, tortura de seus mares de alma e com os vermes devoradores de almas rasgando seu canal auditivo, toda sua arrogância desapareceu. Ele não queria morrer sem motivo nesta terra que ele nunca tinha visto um dia Sveta. Ele não queria se tornar alimento para as almas Yin, ele queria sobreviver. Ele queria voltar para o clã de sua família e descobrir os planos nefastos da Aliança de Combate. Jovem mestre, e eu fui estúpido, eu caluniei você, mas fomos enganados, salve-me. Muitas elites, que sempre foram arrogantes, começaram a implorar a ajuda de Yi Yun. Eles sabiam que a única pessoa que poderia salvá-los agora era Yi Yun. Essas pessoas realmente abriram mão de toda a sua dignidade. A garota da raça do deserto que substituiu Shen Fei para guiar a raposa celestial falou com desprezo por trás de Yi Yun. Quando sua vida está em jogo, sua dignidade se torna extremamente ridícula. Além disso, a dor que experimentam em seu mar de alma é inimaginável para nós. Yi Yun salve-os. Suas vidas podem ser bem utilizadas.
Lin Xintong disse. Para derrubar a lua de sangue, eles primeiro precisam expor a lua de sangue e essas pessoas foram as melhores testemunhas. Entendi. Com o arco das 9 mortes penetrantes do sol em mãos, Yi Yun puxou a corda do arco. Ele não plantou uma flecha, mas usou a energia do Yang puro como flechas. A chama do Yang puro condensou-se nas pontas dos dedos de Yi Yun, formando 6 flechas do Yang puro. Peng, a corda do arco tocada, os primeiros alvos das flechas disparadas foram Wei Shiwei, as irmãs Shu e o resto. Como esses 6 seguiram Yi Yun, sua segurança foi garantida. Pare-os! Zulong gritou com raiva. Não muito longe dele, Shengji, Fengmin e Qionqi avançaram. Atrás deles, as imagens fantasmagóricas dos totens externos foram convocadas. Havia uma cobra gigante, um pássaro de fogo e um tigre feroz com asas nas costas. Ao mesmo tempo, com o movimento dessas 3 pessoas, Lin Xintong também começou a se mover. Seu vestido esvoaçou quando a luz das estrelas caiu do céu, dissipando a névoa escura e se reunindo na espada de Lin Xintong. Lin Xintong golpeou com sua espada como um rio que jorra, cortando o céu em 2. A imagem fantasmagórica de uma mulher vestida com simplicidade apareceu no rio que jorrava, caminhando alegremente ao longo do rio, como se estivesse perseguindo o próprio tempo que estava se afastando. As imagens fantasmagóricas do totens externos de Shengji, Fengmin e Qionqi foram levados pelo rio e muitos cristais de gelo congelaram neles. Os 3 totens externos começaram a se debater violentamente. Bang, bang, bang. Os totens externos que foram condensados de energia congelaram e desabaram no gelo congelante. Lin Xintong brandiu sua espada com um golpe indomável. As expressões dos 3 mudaram muito, utilizando seus respectivos meios de defesa. No entanto, o feixe da espada de Lin Xintong era muito afiado e rápido. As leis mescladas com os raios que emanam do Sutra do Coração da Grande Imperatriz eram fundamentais e incompreensíveis. Entre os 3, ele era o mais fraco. Não porque ele tinha baixo cultivo, mas porque foi ferido em sua primeira luta contra Jiang Xiaorou. Ele ainda não havia se recuperado, então não foi capaz de resistir aos ataques de Lin Xintong. A expressão de Qionqi se contorceu enquanto ele segurava o estômago de dor. Nem uma gota de sangue vazou de seu ferimento. Em vez disso, muitos cristais de gelo começaram a se formar em sua ferida e cresceram ao longo de seus meridianos, até seus membros. O rosto de Qionqi ficou pálido, ele sabia profundamente que se os cristais de gelo penetrassem em seus meridianos, ele sem dúvida perderá toda a habilidade de luta. Se seus meridianos fossem cortados, muito de seu cultivo seria mutilado. Um único golpe foi tão forte. Lin Xintong nunca mostrou sua verdadeira força, mas agora, depois de olhar para ela, ela não era de forma alguma mais fraca do que Yi Yun. Era provável que eles fossem iguais em força. Quando Lin Xintong forçou os 3 reencarnadores a recuar com um golpe, ferindo gravemente Qionqi no processo, as flechas de energia de Yi Yun voaram na frente de Wei Shiwei, as irmãs Shu e outros. Shu, Shu, Shu. 6 flechas de energia presas diretamente em grandes casulos. Fantasmas Yin eram apenas almas Yin. Antes de adquirir o corpo, eles não tinham nenhuma habilidade de combate além da habilidade de se infiltrar. Eles eram como tartarugas sem suas carapaças. E a energia Yang pura era a energia mais eficaz contra Yin e seres espirituais malignos. Com a infiltração de flechas Yang puras no ninho dos fantasmas Yin, foi um golpe fatal para os fantasmas Yin, que ainda precisavam completar sua inserção corporal. Fumaça azul emanou dos casulos das almas, que ficaram assustados. Um grito fraco, mas lamentoso, de almas espirituais pode ser ouvido. Esses 6 fantasmas Yin foram cortados de sua conexão com Wei Shiwei e os outros. Eles estavam gravemente feridos ou perdidos pelas flechas de Yi Yun, cirílico Ra.
Com os laços repentinamente rompidos, Wei Shiwei, Shu Qier, Shu Qing'er e o resto saíram do Cocoon Souls batendo forte no chão de uma forma completamente indefesa. No entanto, eles conseguiram salvar suas vidas. E ainda, o impacto em seus mares, as almas provavelmente não serão curadas sem alguns meses de recuperação. Grande irmão Jiang, tenho que lhe agradecer novamente. Somos realmente inúteis. Wei Shiwei gaguejou. Ele costumava chamar Yun Jiang de grande irmão. As irmãs Shu também estavam pálidas, olhando para ele com gratidão, mas também se sentindo envergonhadas. Eles achavam que eram muito pesados. Yun apenas lhes deu um sorriso suave, o que significava que os 6 não deveriam levar isso muito perto. Em seguida, ele puxou a corda do arco do sol penetrante das 9 mortes e, desta vez, 12 flechas de pura energia Yang apareceram na corda. As flechas de energia foram visando os casulos de almas. Com a corda do arco esticada, a expressão de Yun tornou-se fria e penetrante, como se ele fosse o incomparável deus da guerra. Capítulo 659 Dia do Juízo de Zulong. Bogus. No momento em que Yun soltou seus dedos, 12 flechas de energia voaram. Os etéreos Yin Ghosts eram um alvo fácil para o arco do sol penetrante das 9 mortes, já que eles não podiam resistir aos ataques de Yun. Se o puxão de seu arco pudesse disparar 12 flechas e ferir gravemente ou mesmo matar 12 fantasmas Yin, Yun só precisaria de algumas puxadas de seu arco para destruir todos os fantasmas Yin nas terras do sono. Portanto, Zulong não podia se sentar, vendo como isso acontecia. No momento em que Yun puxou seu arco pela segunda vez, Zulong se moveu. Com a punição celestial em mãos, ele atingiu as flechas de energia de Yun. Na intensa batalha anterior com Yun, as mãos de Zulong estavam feridas e ele ainda estava se recuperando. Além disso, as consequências de usar a técnica arcana e usar seu Qi e sangue extensivamente ainda precisam ser mitigadas. Embora seu golpe ainda tivesse uma aura extremamente incrível, os sentidos aguçados de Yun lhe disseram que essa aura estava muito mais fraca do que antes. Boom! O punho de Zulong colidiu com todas as flechas de energia que Yun havia disparado. Com uma explosão de flechas de energia, a pura energia Yang contida nela se espalhou, fazendo com que a pura chama Yang se elevasse. No mesmo momento em que Zulong estilhaçou as flechas de energia, Yun fez seu movimento. Com a espada quebrada do puro Yang em mãos, ele investiu contra Zulong. Os 2 totens externos de Yun, Corvo Dourado e Nono Newborn, apareceram atrás dele, seu feixe de espada varrendo o vazio. Lin Xintong seguiu de perto atrás de Yun. Lin Xintong estava vestida com roupas brancas como a neve, balançando sua espada. Um lago apareceu do nada atrás dela. O lago era de um azul profundo e as ondas cintilantes emitiam um indescritível que gelado. Ao longe, uma lua brilhante pairava sobre o lago, enviando um brilho aquoso. Quando a espada de Lin Xintong foi complementada com um luar gélido, ela guinchou na direção de Zulong. Quando os fantasmas Yin passaram pelo processo de renascimento, cada segundo foi contado. Como Lin Xintong não precisava mais proteger Jiang Xiaozhou, ela juntou forças com Yun para matar Zulong no menor tempo possível, em uma posição 2 contra 1. As 2 espadas eram usadas em uníssono. Um era Yin e o outro era Yang. Yun e Lin Xintong cultivaram juntos por vários anos, eles cultivaram o Sutra do Coração da Grande Imperatriz juntos. Embora as leis que cultivavam fossem totalmente opostas, elas se complementavam. A força combinada deles não foi uma adição simples. Instantaneamente, Zulong sentiu o aumento da pressão. Atrás dele estavam fantasmas Yin não renascidos. Sem nenhum lugar para recuar, ele só podia se desesperar e tentar sua energia, atacando novamente e novamente. Ajude-me, Zulong rugiu. Atrás dele, Fengmin, Sheji, Qiongqi e os outros reencarnadores só podiam reunir sua coragem para avançar.
Anteriormente, eles eram assistidos por membros da aliança de combate, mas agora que todos estavam envolvidos no processo de maestria, eles só podiam contar com eles mesmos para conter o ataque de Lin Xintong e Yi Yun. Eles sabiam muito bem que apenas resistindo à maioria dos fantasmas Yin até o momento do avivamento, eles poderiam mudar o rumo da guerra. Caso contrário, eles estavam definitivamente condenados. Muitos feixes de espadas brilharam, alguns compostos de arco-íris solares, enquanto outros eram rios lunares gelados. A alternância de Yin e Yang sempre pareceu ser vitoriosa. Qiong-Qi, que sofreu seus ferimentos, tornou-se a primeira vítima. Seu Yuan-Qi retorcido foi quebrado pelos raios da espada e ele soltou um grito terrível enquanto voava para trás. Perto dele, Sheji foi novamente ferido pela espada de Lin Xintong, Qi. O Qi gelado na ponta da espada atingiu os pulsos de Sheji, congelando instantaneamente suas palmas, e elas pareceram se tornar frágeis como cristais de gelo. Qi gelado se contorceu para cima, a mão de Sheji fez sua expressão mudar. Enquanto ela recuava, ela começou a circular seu Yuan-Qi para resistir ao Qi gelado de Lin Xintong, mas sem sucesso. O Qi gelado, que parecia indestrutível, forçou decisivamente seu caminho pelos meridianos de Sheji e se espalhou direto para o coração de Sheji. Este Qi gelado indomável continha a compreensão nomológica de Lin Xintong. Quando ela percebeu isso, ela sabia que correr para frente novamente não era diferente de se jogar nas garras da morte. Embora fosse necessário segurá-los até que o fantasma Yin despertasse, ela ainda tinha que viver até aquele momento. Sem Sheji e Qiong-Qi, Fengmin e Zulong acharam mais difícil resistir. Fengmin só poderia servir como meio de criar alguma confusão, uma vez que o ataque combinado de Yi Yun e Lin Xintong foi principalmente assumido por um Zulong. Zulong mordeu a ponta da língua e acertou os punhos das sombras que encheram o céu. Embora ele ainda estivesse ferido e lutasse 1 contra 2, os ataques de Zulong não podiam ser menosprezados. Ele conseguiu desacelerar a força à espada que de Yi Yun e Lin Xintong. Morra! Zulong rugiu, todos os músculos de seu rosto tremendo. Ele correu para o par sem nenhum cuidado. Yi Yun e Lin Xintong permaneceram calmos, suas espadas entrelaçadas juntas, enviando seu segundo golpe. Bum! O Yang puro próximo e o Yin puro derramado em Zulong novamente. Quando a Lin estava no meio de seu lançamento, sua energia foi rapidamente esgotado. O fluxo de Qi da espada atacou seu protetor Yuan-Qi. Ele era como um peixe magro nadando contra a maré e estava perto de seu limite. Peng! O escudo protetor de Yuan-Qi Zulong começou a quebrar quando a primeira rachadura começou a aparecer. Com o estalar de seus dedos direitos, seus dedos quebrados, que ainda precisavam se recuperar totalmente, foram quebrados novamente. Seu lançamento também parou instantaneamente. Em uma batalha de vida ou morte, mesmo uma hesitação fração de segundo resultará em uma mudança completa no resultado. Além disso, na batalha, ele encontrou os esforços combinados de Yi Yun e Lin Xintong. O coração de Zulong afundou imediatamente quando os raios das espadas de Yi Yun e Lin Xintong já estavam na frente dele. A espada de Yi Yun era um sol brilhante e deslumbrante, enquanto a espada de Lin Xintong parecia uma brisa calma e suave. No entanto, a sensação de ameaça iminente que acompanhava os raios das espadas parecia poças de sangue aterrorizantes nos abismos do inferno. Os gritos de muitas pessoas perfuraram o vento que se precipitou para Zulong. Naquele furacão vermelho sangue à sua frente, Zulong era como um pequeno barco, lutando sem sucesso contra os elementos do mar. Ele seria esmagado e destruído em um instante. Esquivar-se estava fora de questão. Zulong rugiu e foi atingido com os 2 punhos, colidindo com os feixes de espada de Lin Xintong e Yi Yun. Zulong dificilmente poderia suportar uma pessoa, mas agora com 2. Bum! Um zumbido ensurdecedor ecoou em seus ouvidos Zulong.
O boom foi o resultado de uma violenta energia que acompanhou 2 raios de espadas que rasgaram sua carne e explodiram em seu corpo. Com a energia que emergia dos ombros de Zulong, já havia explodido em 2 nuvens de névoa vermelho-sangue. Esta colisão violenta o jogou para trás. Depois de atingir o solo, ele rolou mais 300 metros, deixando para trás uma ravina profunda no solo. Zulong finalmente parou quando bateu com força contra um pilar de pedra onde vários fantasmas Yin dormiam. Ele sentiu apenas um arrepio nas costas, sangue negro escorrendo do canto da boca. O rosto de Zulong ficou pálido. 2 raios de espadas perfuraram suas mãos através do castigo celestial, quebrando todas as suas juntas em ambas as mãos. Yi Yun estava segurando uma espada quebrada em sua mão, da qual sangue fresco. No entanto, nenhum sangue fresco permaneceu na lâmina enferrujada. A espada quebrada imediatamente absorveu o sangue. Sem qualquer demora, Yi Yun balançou a espada quebrada de puro Yang e atacou novamente. O tempo que levou para cruzar uma distância de 300 metros foi nada além de um momento para Yi Yun. Em um piscar de olhos, sua lâmina atingiu diretamente as sobrancelhas de Zulong. Morra! Aproveite sua situação de risco. A espada de Yi Yun jorrou com uma intenção assassina. A rajada dourada do vento se transformou em uma onda de ouro ruidosa que atingiu 300 metros de altura, como se pudesse afundar as montanhas que se espalhavam pelo solo. Contra essa aura aterrorizante, Zulong de repente sentiu um frio profundo. Ele sentiu sua morte se aproximando. O tempo parecia desacelerar enquanto o desespero enlouquecia Zulong. Você quer me matar? Eu vou morrer com você, Zulong berrou loucamente. Ele estava aborrecido. Ele renasceu tantas vezes e cada uma de suas encarnações permitiu que ele governasse muitas pessoas. Ele estava na beira do abismo, acima de todas essas pessoas, desfrutando de sua veneração, e elas sentiam medo por ele. Quanto a Yun, ele foi apenas um gênio por 20 anos. Como ele poderia competir com ele? Morra, 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 morra! Zulong queimou sua essência de sangue. Ele estava coberto de chamas formadas de seu sangue e Qi. Dentro da chama vermelha, ele golpeou com a mão esquerda, que estava usando o castigo celestial, aparentemente enviando uma bola grossa de sangue direto para a onda de sangue que rugia. Bum! Este golpe sacudiu o céu e estilhaçou a terra, mas no mesmo momento, Lin Xintong também fez seu movimento. Sua energia espiritual há muito está arraigada na circulação da energia de Zulong. No instante em que Zulong atacou sem nenhum cuidado, a espada Qi de Lin Xintong se enrolou no raio do golpe de Zulong, como um delicado rio sinuoso. Yin e suavidade sempre se acompanhavam. As leis do puro Yin cultivadas por Lin Xintong foram introduzidas em sua espada e foram as melhores em superar a dureza com suavidade. O objetivo deste feixe não era matar ou colidir diretamente com o feixe de impacto de Zulong. Ao contrário, ele era necessário para redirecionar, pacificar imparabilidade com uma pequena quantidade de poder. Zulong sentiu seu punho enfraquecer e sua energia pareceu diminuir rapidamente como uma onda em retirada. A força de seu punho foi redirecionada para longe de Lin Xintong. Com a força muito reduzida de seu punho, como ele iria contra-atacar a espada de Yi Yun? Em meio à liberdade caótica de pulsações aleatórias de energia, uma lâmina antiga emergiu, cortando silenciosamente as chamas do Yang puro e, em seguida, perfurando sangue flamejante e Qi. O que parecia uma espada banal e simples era, na verdade, uma punição do céu. Enquanto ele perfurava o coração de Zulong de maneira indelével, os olhos de Zulong se arregalaram. Dor, ódio e descrença, muitos sentimentos estavam contidos nos olhos de Zulong. Pua! Zulong, seu peito sentiu um calor abrasador e seu coração foi perfurado por uma espada quebrada. Cada batida de seu coração parecia bater contra a lâmina, e de cada batida de seu coração, uma grande quantidade de sangue fluía.
Com sangue jorrando de seu ferimento, Zulong agarrou a espada quebrada do Yang puro com uma mão enquanto a outra fechou com força em um punho. Você, os lábios de Zulong se contraíram enquanto ele olhava mortalmente para Yi Yun. Seus olhos ficaram vermelhos de ódio. Com uma espada quebrada na mão, Yi Yun exerceu uma leve força com a torção de seu pulso, fazendo Yuan Qi de Yang puro jorrar da espada quebrada, enchendo os membros de Zulong, queimando ele em seu caminho meridianos e sangue. O corpo de Zulong estremeceu violentamente e suas pupilas perderam o foco. Yi Yun já estava embaçado em seus olhos. A torção da espada quebrada de Puri Yang despedaçou seu coração. Por meu assassinato, você tem que pagar o preço, legado da lua de sangue. Os lábios de Zulong tremeram. Com cada palavra que ele dizia, mais sangue escorria do canto de sua boca. No entanto, antes que ele pudesse terminar esta frase, a espada quebrada do puro Yang passou por seu pescoço. Você já pode estar morto. Yi Yun disse essas palavras com indiferença, com uma expressão desapaixonada. Lentamente ele limpou o sangue de sua lâmina. A cabeça de Zulong foi empurrada para o lado e sua garganta parecia abrir. Sua cabeça caiu para trás, seus olhos fixos. Eles olharam para nuvens escuras e uma lua ensanguentada no céu. Ele morreu em arrependimento eterno. Capítulo 660 Alimentação e Criação. Graças às forças combinadas de Lin Xintong e Yi Yun, Zulong foi morto. Feng Ming, Sheji e Qiongqi ficaram chocados enquanto assistiam. Zulong estava morto. Como a primeira geração da lua de sangue, Zulong era na verdade um dos líderes dos mais altos escalões da organização. Mas agora ele foi morto imediatamente após a dupla ter acabado de completar sua reencarnação e ainda não dominou totalmente seus poderes e nível de cultivo. No momento em que Zulong morreu, o resto dos reencarnadores eram como ovelhas para o abate. Não havia como eles sobreviverem. Como reencarnadores, eles tinham um futuro brilhante. Em suas vidas passadas, eles estão acostumados a administrar a vida de outras pessoas. Mas agora tudo mudou e desta vez suas vidas estavam nas mãos de outras pessoas. No entanto, Yi Yun ignorou completamente o trio naquele momento. O processo de dominar os fantasmas Yin estava prestes a terminar. Então, se este assunto fosse adiado um pouco mais fantasmas Yin renasceriam. Esses fantasmas Yin podem não ser capazes de controlar imediatamente seus novos corpos ao máximo, pois estão em sono profundo há muito tempo. Eles precisam de tempo para recuperar totalmente a consciência. Separe a conexão mental de todos os guerreiros humanos com os fantasmas Yin, e Yun ordenou aos guerreiros da raça do deserto atrás dele. Naquele momento, Yi Yun era o formidável deus da guerra nas mentes dos guerreiros da raça do deserto. Eles estavam completamente convencidos de que era seu assassinato de Zulong com Lin Xintong. No momento em que ele deu a ordem, os guerreiros da raça do deserto avançaram como uma maré. Resistir, embora os membros do Sky Fox não tivessem força, eles eram fortes o suficiente para lidar com os fantasmas Yin que ainda não haviam se recuperado. Eles cercaram pilares de pedra como uma matilha de lobos e puxaram guerreiros humanos de grandes casulos à força. Guerreiros humanos choraram. Seus mares de almas resistiram aos ataques dos fantasmas Yin, causando terríveis dores de cabeça. Entre alguns deles estavam até mesmo aqueles cujas orelhas se retorciam sem parar, vermes devoradores de almas. Consequentemente, a sensação adicional de ser jogado ao chão com força considerável claramente não era a sensação mais agradável. Com expressões complexas, eles nunca esperaram o resultado das provas da Pedra Negra para ser tão irônico no final. Quase todos morreram nas mãos da lua de sangue, mas foram finalmente salvos pela raça do deserto. Muitas pessoas que foram poupadas do sofrimento olharam para Yi Yun com o arco das 9 mortes penetrantes do sol com emoções confusas.
Neste momento, com um arco em sua mão esquerda, ele disparou flechas consistentemente. A energia yang pura de flechas explodiu na escuridão, perfurando vários casulos de alma. Então, com o som da fenda, que foi misturado com os gritos das almas em dor, um grande número de fantasmas yin foram consumidos pelas chamas do yang puro. Fantasma yin irrompeu do casulo da alma, ele não poderia mais suportar a chama ardente do yang puro. Este fantasma yin era uma chama azul tempestuosa. E nas chamas você mal conseguia ver um rosto humano com uma expressão dolorosa. Ele voou diretamente para Yi Yun. Yin tem 100 fantasmas, não havia corpos e eles não podiam usar energia. No entanto, este fantasma Yin tinha maneiras de fazer o ataque final, maestria. Se o poder espiritual da alma do guerreiro era muito mais fraco do que o do fantasma Yin, o fantasma Yin pode diretamente assumir o controle do corpo do guerreiro. Mas se a diferença não fosse grande, isso levaria a uma luta destruidora e o resultado mais extremo seria a evaporação do Yin do fantasma, enquanto o guerreiro se torna um vegetal. Isso o fantasma Yin cochilou por dezenas de milhões de anos. Ele ainda não dominou o corpo, mas despertou totalmente. Ele sabia que se não matasse essa pessoa, todos seriam exterminados. Ele também sabia que a pessoa à sua frente era muito poderosa e que isso seria impossível para ele para dominar tal pessoa por conta própria. Consequentemente, ele liberou o poder de sua alma para permitir que os fantasmas Yin, que estão lutando para sobreviver nos casulos de alma, unam forças e ataquem Yi Yun. Whistly Switch. O vento estridente, combinado com gritos furiosos, é o resultado de um grande número de fantasmas Yin escapando de o Soul Cocoons atacarão Yi Yun. Alguns desses fantasmas Yin pareciam tartarugas gigantes, enquanto outros eram como demônios que rastejaram das profundezas do inferno. Alguns deles ainda não recuperaram a consciência, agora eles tinham apenas os instintos básicos de maestria. Sob o chamado do fantasma Yin azul, eles avançaram sem medo de morrer. Se tantos fantasmas Yin explodissem no mar da alma de Yi Yun, não importa o quão poderoso seja seu alma fosse, seria impossível para ele resistir a tantos ataques espirituais. No entanto, como Yi Yun daria a Yin a chance de se aproximar dele, em seguida ele cercou Yi Yun com asas, como se tornasse uma bola do sol. A chama do Yang puro foi a melhor em subjugar as forças do mal de Yin. Os primeiros fantasmas Yin que voaram em Yi Yun eram como mariposas voando para o fogo. Seus corpos espirituais foram envolvidos em chamas e foram incinerados, deixando para trás apenas fumaça azul. Assobiu, assobiu, assobiu. De onde Yi Yun estava, uma após a outra, flechas de energia foram disparadas em todas as direções. Era como se o sol emitisse uma luz dourada sem fim. Por onde quer que as flechas de energia passassem, elas penetravam no yin dos fantasmas, queimando um grande buraco negro em seus corpos etéreos. Instantaneamente, todo o vale se encheu de gritos fantasmagóricos. Incapaz de controlar a energia, mesmo os antigos fantasmas Yin não podiam chegar perto de qualquer parte de Yi Yun. Até que possam diminuir a distância, eles não podem invadir o mar da alma de Yi Yun, e a única coisa que os aguarda é a destruição. No entanto, esses antigos fantasmas Yin dormiram na tumba da alma por dezenas de milhões de anos, tornando suas almas extremamente poderosas devido à constante absorção do maligno Yin. Mesmo que eles tenham sido queimados pelas chamas do Yang puro e flechas de energia perfurassem seus corpos etéreos, os fantasmas Yin não morreram. Em vez disso, eles se fundiram. Por enquanto, com um pensamento, Yi Yun acenou com a mão. No canto do vale, o corpo de um membro imperceptível de Heavenly Blood Union tremeu. Energia negra escapou do topo de sua cabeça. Esta energia, que continha uma aura yin do mal que ultrapassava significativamente o yin dos fantasmas, flutuou em direção a Yi Yun. Foi uma energia maligna que Yi Yun controlava com o cristal púrpura.
Anteriormente, quando o homem mascarado tomou posse do cadáver de Shen Tunantian, o mar de sua alma foi capturado por energia maligna. Sem que ele soubesse, os fios energéticos da energia maligna se espalharam pelo mar da alma, consumindo o corpo espiritual do homem mascarado sem deixar vestígios. Isso é muito estranho, essa energia tinha a capacidade de absorver energia espiritual. E o mais incrível é que ela amadurecia constantemente. Agora, o controle de Yi Yun sobre essa energia maligna era equivalente a criar tigres. Yi Yun queria usar essa energia para si mesmo, mas ele tem plena consciência de que essa energia pode um dia fugir de seu controle. No entanto, com o cristal púrpura, Yi Yun limitou bastante sua energia. Com apenas um pensamento, ele pode suprimir a consciência minúscula que foi gerada pela energia do mal por um longo período de tempo. Enquanto ela não tinha consciência, não valia a pena temer essa energia. Agora, para matar os fantasmas Yin, Yi Yun liberou energia maligna. Imediatamente, essa energia era como um lobo faminto que entrou no rebanho de ovelhas e começou a devorar o Yin dos fantasmas loucamente. Tá gostando dos nossos vídeos? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários. Já que chegou até aqui, comente marcial. Até o próximo vídeo.